aí, Maza, eu queria ouvir você sobre um outro tema que a gente já conversou hoje algumas vezes aqui sobre isso, e eu prometi há pouco que eu queria ouvir sua opinião, que é sobre a questão da reeleição, tema inclusive da nossa enquete. Hoje a gente está perguntando, você é a favor do fim da reeleição para prefeitos, governadores e presidente? Até agora, Maza, 73% dizem que são sim a favor, 23% não, 4% dizem não sei. E aí eu quero saber a sua opinião, Maza. Até porque é o seguinte, o relator da PEC, que é o senador Marcelo Castro, né, do MDB do Piauí, ele afirmou que essa mudança visa corrigir um erro histórico e trazer mais eficiência ao sistema político. Você concorda com isso, Maza? E outra coisa, esse fim da reeleição, você diria que é um avanço para a democracia ou uma mudança que pode trazer mais riscos à governabilidade? Eu fico um pouco em cima do muro, sabe, Tardan? Vou ser sincero para você. Eu acho que a questão da reeleição em si é um tema que já está debate há muito tempo, né? O Congresso, o que decidir, não se pode dizer que foi feito de uma maneira atabalhoada, né? É importante frisar, não vale para ninguém que esteja no exercício de mandato agora, né? É uma coisa pensada para daqui a 10 anos, né? Então não valeria nem para Lula no Nacional, nem para o Eumano de Freitas aqui no Ceará, governador, nem para o prefeito Evandro Leitão. É um debate que tem seus pontos positivos e negativos, né? Eu acho que se o eleitor avalia positivamente um governo em exercício, não há nada de errado em dar uma oportunidade para exercer outro mandato. Eu acho que corre um risco até de desmoralização, porque eu realmente acredito que se for eleito um presidente muito popular, tende isso a ser revisto no futuro, somente um nome da direita, um Bolsonaro voltando ao poder, não existe a menor possibilidade dele não derrubar um negócio desse, né? Deixa muito claro que o projeto dele... uma consulta popular daquelas? Pois é. A população acha? Pois é, eu acho que sim, valeria, mas eu acho que a população já é um tema que está bastante amadurecido, né? Como eu estava dizendo, não é uma coisa que surgiu agora e se sente um clima positivo com relação a isso. Agora, o que eu acho os outros pontos que estão incluídos nessa PEC são todos horríveis. Eu acho que a questão da reeleição não é nenhum problema aí. Eu acho que todas as outras coisas que são colocadas, né? Por exemplo, uma das ideias é juntar todas as eleições no mesmo ano, né? O que é um equívoco e uma coisa até esquisita, né? Bom, nenhum outro país do mundo faz isso, né? A gente tem a medida das eleições de meio termo, até como uma medida de aferir a popularidade de um governo, ajustar o governo mesmo, se está tomando um caminho errado, tem uma derrota na eleição municipal, se recalcula a rota, é uma medida importante em democracia no mundo todo, né? Quase todo país do mundo, inclusive, a maioria dos países, inclusive nos Estados Unidos e boa parte da Europa, separam, né, a eleição presidencial e a eleição do Congresso, justamente para ter essas eleições de meio termo ali e poder ajustar alguma questão com relação a um governo que está sendo um mau desempenho ou um bom desempenho mesmo, ser beneficiado com relação a isso. Eu acho um instrumento importante de aferir a opinião do governo, até para não dar um mandato de 4 anos como se fosse um cheque em branco. Essa eleição no meio é importante para isso, né? Como também tem a questão, né, de que a regra de transição é muito ruim. A gente pode ter, por exemplo, ali prefeito, por exemplo, se o próximo prefeito, se for reeleito, ele vai ficar mais 6 anos, né, no governo. Ou seja, o prefeito que foi eleito agora e vai ser reeleito vai ficar 10 anos no poder. Eu acho um período de, né, governo muito grande, né? 2 gestões e meia com relação a esse prefeito. A gente tem também a ideia ali do Senado ter um mandato de 10 anos, né, com relação a isso, se unificar todas as eleições. Eu acho tempo demais. Eles estão mudando uma das linhas lá que ficaria, o Senado não teria, seria 100% de renovação a cada 5 anos, né? Essa é uma tese, é uma emenda, acho que se eu não me engano, inclusive é do senador cearense Eduardo Girão, mas ainda não tinha consenso. Tá tudo ainda em discussão. Eu acho muito pouco provável que passe qualquer coisa que reduza o tempo de mandato dos senadores, porque os senadores vão votar contra, né? Porque eles não vão cortar, se eu tenho 8 anos de mandato hoje, com a perspectiva de ter 10, eu vou aceitar ter 5 para quê? Eu acho praticamente impossível de passar isso, mas enfim, é um debate que está acontecendo. Agora, é muito mais provável que aumentem para 10, né? Porque no final das contas quem vai dar a palavra final são eles. Então, você tem ali muitas regras ali que eu acho muito complicadas com relação a isso. A reeleição talvez seja o menor dos problemas, viu, Tardan? Ou seja, é um tema perfeito, me parece, né, Maza, para fazer um plebiscito, né? Era um tema ótimo para você consultar a população através de um plebiscito. Até porque acho que uma pergunta que todo mundo tem que se fazer nessa hora é quem ganha e quem perde, né, com essa proposta. Né? Porque, afinal, pode gerar uma confusão e um excesso de disputas ao mesmo tempo, né, Maza?
E eu acho que é isso, eu ainda coloco um risco grande de desmoralização do próprio Congresso, porque eu posso te garantir que o primeiro presidente de grande popularidade que for eleito, se algum dia a gente voltar a ter isso no Brasil, né, não for essa divisão eterna e forte, ou se for um presidente mais alinhado às pautas do Centrão, pode ter certeza que ele derruba isso aí em primeiro minuto ali com relação a isso, viu, Tadeu? Talvez até para isso seria melhor se tivesse uma questão nessa linha que você está falando, uma consulta popular, uma participação popular maior nesse tipo de projeto. Principalmente porque é isso, como eu falei, são vários pontos ali que eu acho que ninguém está sabendo muito bem ou está acompanhando isso muito bem. Pode ter uma mudança muito grande aí, principalmente nessa questão que eu falei dos atuais mandatos, né? Gente que for reeleita ficar 10 anos, né? Tem uma coisa aí, uma década. Enfim, visão de cada um. Eu, particularmente, acho muito bacana essa coisa, a cada 2 anos a gente ter uma eleição, porque você vai criando uma cultura democrática mesmo no país, né? Essa coisa de você ter votação, uma eleição só a cada 5 anos, enfim, me parece tempo demais. Acho que é bom ter umas eleições aí no meio tempo. Você já vai tirar a perspectiva da reeleição, que seria o método clássico de você aferir se um governo merece ou não, está com o caminho certo ou não, que pelo menos deixe as de meio termo, né? Metade do governo faz uma eleição ali que testa um pouco a popularidade desses governos. A gente já viu muita gente mudar muito o ritmo da gestão ou receber muitos recados em função com relação disso. Exatamente. Então eu acho que é um equívoco muito grande. Povo. E que lugar do mundo aplica isso, né? Fica essa dúvida, porque eu acho que não só nenhum país aplica e não há nenhuma tendência com relação a caminhar para isso. O Brasil estaria nadando bastante contra a corrente, né?